Bem-vindo ao canal Escatológico. O Salmo 37 então prossegue em sua revelação a respeito do destino do justo e do ímpio. Então diz: confia no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Confia no Senhor, diz o Salmo. Confie no Senhor, tenha fé no Senhor Deus e faça o bem. Confia no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Outra versão diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Então a verdade, eu gosto dessa versão, alimenta-te da verdade, que a verdade é a palavra de Deus, né? E as pessoas estão aí se alimentando tanto das mentiras, sendo cercados aí justamente pela grande mídia, que é dominada por esses conselhos dos ímpios, né? Então estão aí jogando alimento estragado para as pessoas, né? E muitas vezes a gente vai lá sorver esse tipo de alimento que não presta para nada, né? E pode fazer você justamente ficar adoecido, você começar a ficar enfadado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E nós vivemos em um mundo em que as pessoas querem fazer tudo. Os malfeitores, eles querem fabricar o mal feito para dominar todas as coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor, deleita-te nele e ele tudo fará. Então aqui é a fé. Enquanto eles estão armando os seus esquemas, enquanto eles estão conspirando em conluio, conspirando em uma grande assembleia de escarnecedores, você deve entregar o seu caminho ao Senhor e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. A outra versão diz: fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. E ele repete: não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, o caminho dos malfeitores. Parece até que eles conseguem tudo o que eles querem. Todos esses malfeitores que mostramos aqui, na tela que vocês viram, conseguiram tudo o que eles quiseram. Conseguiram através de conluios, através de conspirações, através do conselho dos ímpios, referido no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então eles conseguiram tudo o que eles queriam, eles prosperaram no caminho deles, por causa do homem que executa maus desígnios. Descansa no Senhor e espera nele, não te irrites, por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Então eles engendram um plano no conselho dos ímpios, e eles colocam esse plano em prática. E eles acham que colocaram o justo, aquele que foi justificado justamente pela fé no Senhor, que entregou o seu caminho ao Senhor, eles acham que conseguiram subjugar o justo. E eles então abrem as suas bocas para blasfemar do Deus Altíssimo, para zombar daqueles que temem ao Senhor. Zombam do poder de Deus, zombam do Senhor Todo-Poderoso. E aí a gente se lembra do Salmo 2. Deus se rirá deles. Deixa a ira e abandona o furor. Não te enfades, pois isso só leva à prática do mal. Então ele diz que se nós nos permitirmos ficarmos enfadados, isso pode levar o justo à prática do mal. E Deus está vendo isso. Deus observa tudo.
todos os filhos dos homens, todos os desígnios dos corações, porque o coração é terra onde apenas Deus caminha. E Deus conhece o desígnio dos ímpios e sabe que todos esses desígnios irão por água abaixo. Deixa a ira e abandona o furor, não te enfades, pois isso só leva à prática do mal, porque os malfeitores serão exterminados. E tem aquela frase, o mal por si só se destrói. Os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Então nós sabemos das promessas de Deus. Diz que a própria igreja vai julgar o mundo. E o ímpio, ele zomba, porque ele acha que porque o justo entregou o caminho dele ao Senhor, ele acha que Deus é inoperante. Eles acham que não existe Deus. Eles acham que Deus não existe. E acham que o seu Deus é inoperante. Mas de repente, como diz, né? A casa deles cai totalmente. E eles ficam totalmente transtornados. Porque os malfeitores serão exterminados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Ter fé e descansar no Senhor. E eles fazem tudo isso para possuírem poder, né? Todo esse conselho do ímpio está concentrado no poder. Eles terem poder sobre tudo, sobre todos. Essa ilusão que eles têm. Vivem dessa ilusão. E eles zombam daqueles que esperam no Senhor. Porque eles dizem, como Nabal, né? Nabal era um homem perverso. E Nabal foi atingido por Deus em seu devido tempo. Era um homem perverso. E fazia coisas perversas. Diz assim, havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Possessões, terras. Este homem era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Chamava-se o nome Nabal, e sua mulher chamava-se Abigail. Era mulher sensata e formosa. O homem, porém, era duro e maligno nas suas ações, e era da casa de Caleb. E diz aqui que ele se recusa a dar víveres aos servos de Davi. E ele se alegrava apenas na bebida forte. E diz então que ele estava muito embriagado. E sucedeu que, pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe contou algumas coisas que lhe desagradaram. E diz a palavra que o seu coração desfaleceu e ele ficou como uma pedra. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu a Nabal, e ele morreu. Então, os malfeitores serão feridos pelo Senhor. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar, e ele ali não estará. Então nós vimos aí todos esses malfeitores, que eles tiveram o lugar deles. E enquanto ocupavam um determinado lugar, eles produziam o mal, faziam o mal, engendravam o mal contra o Senhor e contra os filhos de Deus. E aí, o que aconteceu com eles? São hoje o quê? Páginas da história. E os livros até estão hoje sendo substituídos aí por informações virtuais. E são então, eles estão se tornando apenas informação computadorizada. 0 e 1s. Aí na grande via de informação que é a internet. A gente pode dizer que nem mesmo são nota de rodapé em algum livro de história. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar, e ele ali não estará.
mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo. Então eles começam a engendrar um monte de loucuras na cabeça deles. Nós vamos destruir a igreja. Nós vamos perseguir os crentes. Nós vamos queimar as Bíblias. Nós vamos fazer uma revolução. Então se encaixa direitinho aqui. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. Eles ficam com ódio, porque o que habita dentro deles é trevas. E as trevas odeiam a luz. Eles ficam cegados, ficam cegos com o poder da luz de Deus. E todo demônio, ele tem que se curvar a Deus, tá? E eles ficam com muito ódio, certo? Mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que vem chegando o seu dia. Deus contempla, vai dando corda, Ele permite, mas Ele sabe que o dia do ímpio se encontrar com o juízo está chegando. Os ímpios têm puxado da espada e têm entesado o arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os que são retos no seu caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos serão quebrados. Vocês entendem que isto aqui é uma promessa de Deus de proteção para com o seu povo? Isto é uma promessa. A própria espada que eles utilizam para tentar exterminar o justo vai penetrar no coração deles. Mais vale o pouco que o justo tem do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre, porque é uma herança eterna, não é algo passageiro. Então eles ficam a vida inteira deles perseguindo o poder, engendrando caminhos para pisarem nas pessoas, engendrando caminhos para destruírem povos e nações, como muitos desses perversos que nós vimos fizeram. Mas acontece o seguinte, que eles não tiveram herança permanente. Onde estão as almas desses ímpios? Se perderam. Mas Deus diz que o Senhor conhece os dias dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia do mal. Nos dias da fome se fartarão. Então Deus promete o sustento para aquele que nele confia. Mas os ímpios perecerão. E os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens. Desaparecerão, em fumaça se desfarão. Então nós vimos aí muitos desses perversos, eles são queimados, cremados, e se tornam realmente fumaça. Apenas desaparece. E o versículo 32, vamos pular para ele, diz: o ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará nas mãos dele, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e segue o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio cheio de prepotência. Quanta prepotência eles têm de zombar daquele que crê em Deus. São prepotentes. E a espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Então eles acham que criam raízes profundas e se espalham para abarcar, para dominar, para que a sombra deles cubra toda a terra. Mas, no final, essas raízes se mostram podres e eles caem com um simples sopro da boca do Senhor.
Aí ele diz: mas eu passei e ele já não era, procurei-o, mas não pôde ser encontrado. Nota o homem íntegro e considera o reto, porque há para um homem de paz um porvir feliz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e a posteridade dos ímpios será exterminada. Então, o decreto de Deus sobre esses ímpios é tão forte que a própria posteridade deles é exterminada da terra. A própria maldição cai sobre a posteridade dos ímpios. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porquanto nele se refugiam. O poder de Deus, portanto, é muito maior do que a prepotência de todos os ímpios e todos os malfeitores que já passaram e ainda hão de passar por esta terra. Fica a dica.